Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer aqui com vocês o mini bolo gelado de coco. Vou fazer ele nessa marmitinha aqui, que já é o tamanho da fatia. Essa marmitinha, ela tem 135 ml, ela é, né, de 135 ml e já dispensa aquele trabalho, né, de ter que embrulhar a fatia do bolo gelado no papel alumínio. Então é bem mais prático e eu vou fazer aqui com vocês. Essa versão que eu vou fazer hoje aqui com vocês é a versão simples. Eu faço outras versões também, mas hoje eu vou ensinar a mais fácil para vocês, tá? Então, eu vou falar aqui um pouco dos ingredientes da massa e depois de assar eu falo o restante dos ingredientes, que são da calda, né? Lembrando que todos os ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Gente, então eu vou começar aqui, né, batendo a minha massa. Eu vou fazer uma receita da minha massa base, que eu amo essa massa, né? Vocês já sabem, quem me acompanha sabe. Então, eu vou usar ovos em temperatura ambiente e essa receita pode ser feita no liquidificador, na batedeira ou à mão. Então, aqui no primeiro passo, eu vou usar os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater por mais ou menos 2 ou 3 minutinhos, tá? Até você perceber aí que a mistura já engrossou. Os ovos, como eu falei para vocês, em temperatura ambiente, eles pesam em média 50 gramas. O açúcar cristal, porque ele retém mais umidade no bolo. E o óleo, eu tô usando óleo de soja, mas se você quiser um bolinho aí com uma massa mais neutra, sem esse sabor tão acentuado do óleo, você pode usar o de milho ou o de algodão, tá? Então, coloquei aqui os meus 3 primeiros ingredientes e vou bater por mais ou menos 2 minutinhos. Gente, feito isso, a massa já tá mais cremosinha, já engrossou, também tá bem homogênea. Eu vou acrescentar o leite em temperatura ambiente e vou misturar por mais ou menos uns 30 segundos, tá? E agora, na terceira etapa, eu vou usar o bol da batedeira, pode ser uma bacia, pode bater com uma colher também, mas eu vou usar o bol e o fouet, porque facilita esse processo, tá? Então, vou tirar aqui a tampa e vou despejar essa misturinha aqui no meu bol. Ela fica bem líquida nesse momento, mas assim que a gente for acrescentando a farinha, ela vai ficando grossinha, vai ficando cremosinha. Vai chegar numa consistência linda, tá? Para massa de bolo. Então, gente, aqui, né, já tá a minha misturinha que a gente acabou de fazer no liquidificador. E eu vou acrescentar a farinha de trigo. Já falei em relação à farinha sem fermento, tá? Escolha uma farinha de boa qualidade. Se você quiser peneirar a sua farinha, agora é o momento. Aí você pode peneirar. Já falei sobre isso no vídeo anterior, no vídeo dos bolos caseiros, tá? E mistura bem. Mistura o suficiente para não deixar nenhum gruminho na sua massa e ela ficar bem lisinha e homogênea. Misturada aqui a primeira, né, metade da farinha, vou acrescentar o restante. E misturo novamente. Feito isso, gente, agora eu vou acrescentar o fermento. Misturo aqui levemente e a minha massa já está pronta. Gente, essa massa, ela é uma massa coringa, né? Minha massa base. Quem me acompanha há muito tempo, né, sabe que eu uso essa massa para fazer praticamente quase todos os meus bolos. Bolo no pote. Eu tenho uma outra massa também que não vai gordura, que também é uma massa excelente.
Então eu uso essas duas massas base, né? Mas eu faço bolo caseiro, ela fica um bolo bem úmido por muito tempo, fica fofinho, uma delícia. Faço bolo vulcão, faço bolo piscina, caseirinho com essa massa. Pode fazer bolo recheado, bolo gelado, bolo no pote. Então, assim, é uma massa maravilhosa. Eu tô fazendo a base, mas você também consegue fazer ela de chocolate, de canela, red velvet. Você consegue fazer inúmeros sabores a partir dela, tá? Então, aqui eu tô com a minha massa já pronta, né? E essa massa aqui, ela me rende 1,8 kg de massa crua. E eu vou fracionar essa massa nas minhas forminhas, né? Alumínio. Essa forminha, como eu falei para vocês, ela tem 135 ml e é o tamanho de uma fatia, né? Para fracionar, eu vou usar uma concha, né, para facilitar. E você também, se quiser, pode pesar a massa na balança para os seus bolos ficarem padrão, né? As fatias ficarem padrão e ficar tudo bonitinho, tá? Então aqui, essa receita de 1,8 kg, ela me rende 1,8 kg de massa crua, ela vai me render 36 bolinhos no pote. Bolinhos no pote não, gente, bolinhos gelados, tá? Então, em cada bolinho aqui, eu vou colocar 50 gramas de massa crua. Aí, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, pode usar, né, o auxílio da balança aqui e tirar o peso aqui da embalagem, que é quase zero, né? E aí, você vai pesar aí 50 gramas de massa, para sua produção ficar bem padronizada, tá? Então, vou pesar aqui 50 gramas e vou fazer isso em todas as minhas forminhas. É praticamente uma conchinha dessa minha aqui. Então, 50 gramas de massa crua, vou fazer isso aqui em todas as minhas forminhas, tá? E volto para mostrar para vocês. Gente, eu fracionei aqui minha massa nas forminhas, tá? 50 gramas de massa em cada forminha. Eu tinha calculado 36, mas me rendeu 35 forminhas, tá? E aí o forno não está ligado, eu vou levar para assar, vou ligar agora o forno, vou pré-aquecer ele durante 10 minutos. E durante esse período eu vou deixar minha massa descansando aqui sobre a bancada. Falei sobre isso no vídeo anterior, né? Que eu fiz essa mesma massa e falei sobre esse descanso, que eu gosto de deixar a massa descansando. E daí eu ligo o forno durante esse prazo, que é o suficiente para chegar na temperatura que eu quero, tá? Não vou assar tudo de uma vez, mas não tem problema a massa ficar esperando sobre a bancada. Também já falei sobre o fermento, né, que é o fermento de duplação. Você pode deixar a massa esperando em cima da bancada até 2 horas, que ela não vai embatumar, não vai ficar pesada, vai dar tudo certo, tá? Se você estiver utilizando o fermento de duplação, que é o fermento que, quando entra em contato, né, com os líquidos da massa, ele libera uma pequena quantidade de gases, só vai liberar efetivamente uma quantidade grande que vai fazer o seu bolo desenvolver e crescer acima de 50 graus. Mas se na sua cidade, né, tiver muito quente, você fala, Sabrina do céu, aqui é muito quente mesmo, e você fica com medo de deixar seu bolo aí em temperatura ambiente esperando, você pode colocar ele na geladeira. Também deixei aqui um vídeo no canal que eu faço um teste e eu levo a massa, né, já fermentada à geladeira por 24 horas e também no congelador congelo a massa por 24 horas, descongelo e asso a massa e comparo, né, a massa assada imediatamente, uma massa assada 2 horas depois que ficou esperando em temperatura ambiente, a massa que foi à geladeira e ficou 24 horas e a massa que foi congelada também por 24 horas. Eu fiz esse teste, tem vídeo aqui no canal e o resultado da massa é o mesmo, tá? Se você quiser, pode fazer o teste aí na sua casa que vocês vão ver.
E aí, gente, agora eu vou assar esses bolinhos e quando eu voltar eu falo exatamente o tempo que eu gastei, né? Para assar cada fornada. Porque como o bolo é bem pequenininho, né? Uma quantidade de massa bem pouquinha, então vai ser em torno de 10 a 15 minutinhos. Mas eu falo exatamente para vocês o tempo que levou para assar. Gente, então eu assei aqui meus 35 bolinhos. Eu usei essa tampa aqui baixinha para colocar os bolinhos, né, em cima, para eles não ficarem tortos lá dentro do forno, né, e não derramar. E gastou em média 15 minutos cada fornada, tá? Para assar os bolinhos. Agora eu vou fazer aqui a calda, que é uma calda bem simples, tá? É só misturar, não precisa ir ao fogo. E eu vou falar para vocês os ingredientes e vou deixar na descrição também. Então eu vou usar 1 litro de leite, 2 leite condensado, 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas e 2 garrafinhas de leite de coco. Essa garrafinha aqui tem 200 ml, tá? Então é só misturar tudo muito bem. Vou misturar aqui com o fouet, tá? E aí a gente vai despejar nos nossos bolinhos. Essa massa que eu fiz, gente, que é a minha massa base, ela fica uma massa extremamente úmida e fofinha, tá? E fica com um sabor espetacular. Vale a pena vocês fazerem essa receita, porque é um bolo muito fácil de fazer, muito simples de fazer, que fica com um custo bem legal, tá? E que você consegue vender com um preço bem acessível aí para o seu cliente. E, gente, bolo gelado é só postar, vendeu. Todo mundo gosta, é um bolo que tem uma saída muito boa, tá? Então, vou colocar aqui junto com o leite as minhas caixinhas de leite condensado. Se você quiser, né, a caldinha um pouco menos doce, aí você pode diminuir aí a quantidade de leite condensado, tá? Você pode colocar só uma caixinha. E agora, por último, eu vou colocar o leite de coco. Todos os ingredientes aqui dessa caldinha estão em temperatura ambiente, tá? Vai dar uma quantidade boa aqui de caldinha. E agora é só misturar até ficar tudo bem homogêneo. Gente, caldinha aqui já tá bem misturada. Agora com um garfinho eu vou fazendo alguns furinhos aqui no topo do meu bolo, né? Para ajudar a sugar a calda na massa, tá? Então eu faço assim todos os meus bolinhos. E agora, né, que eu já furei aqui todos os meus bolinhos para colocar a calda, eu vou fazer uma medida de mais ou menos a minha concha aqui. Essa concha aqui é em torno de 60 ml, tá? Então eu vou colocar aqui porque como é um bolo gelado, tem que ficar bem molhadinho, né? Despejo a minha caldinha, ela vai absorver, o bolo vai absorver na calda. E depois eu ainda vou finalizar esse bolinho aqui com o coco ralado. Gente, eu já coloquei a caldinha, né? A massa já absorveu bem a caldinha. E agora eu vou finalizar com o coco. Tô usando coco ralado mesmo.
Se você quiser usar aquele coco em flocos, pode também, mas eu acho que a estética fica mais bonita com um coco ralado, tá? Então, com a ajuda de uma colherzinha, né, menor, eu vou colocando o coco para finalizar e o meu bolinho já está pronto. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fechar, né? Falar um pouquinho sobre a embalagem e também sobre a decoração. Gente, finalizei aqui meu bolinho gelado, já coloquei o coco, agora eu vou fechar a minha embalagem e vou fazer um lacinho com cordão. Não vou colocar a tagzinha que eu coloquei ontem nos bolos caseiros, né, porque ela é muito grande e vai ficar desproporcional. A tampa, gente, que veio nessa embalagem é essa aqui. Eu pensei que era a tampa de plástico, né? Inclusive hoje chegou uma segunda remessa dessas embalagens lá na padaria e ela veio com a tampa de plástico. Essa daqui não era a tampa que eu queria, né? Porque tampa ali o produto e eu sempre gosto de mostrar o produto, mas vai dar certo do mesmo jeito, eu vou fazer com ela. Vou fazer a fitinha, vai ficar bonitinho, mas com a tampa de plástico o cliente consegue ver o bolinho e fica melhor, tá? Então, vou fazer aqui, vou tampar todos os meus bolinhos, fazer o lacinho, vou mostrar pra vocês como que eu faço o lacinho e já vou finalizar o vídeo mostrando o resultado do bolinho pra vocês, tá? Então, gente, aqui eu vou colocar essa tampa com um lado laminado pra baixo, né, pra não ficar em contato esse outro lado aqui com o alimento. Vou dar uma apertadinha, não tem problema porque não gruda na parte laminada, né? E fecho a minha marmitinha. Fica um charme também, viu, gente? Fica lindo. E assim fica o nosso bolinho gelado. Ele fica bem conservado nessa embalagem e tem uma validade aí de 7 dias refrigerados, tá? Lá na padaria a gente deixa ele na pista fria, então ele tem validade de 7 dias, tá bom? Então eu vou fechar todos e volto para mostrar para vocês como que fica. E agora eu vou finalizar a embalagem, né, com esse cordão. Eu fiz a mesma coisa no vídeo de ontem, né, lá nos bolos caseiros, achei que ficou lindo. Só que no vídeo dos bolos caseiros eu coloquei uma tagzinha com uma mensagem de agradecimento. Como a tag é muito grande, eu não vou colocar aqui no bolo gelado porque vai ficar desproporcional, tá? Então eu faço o seguinte, vou fazer um para vocês verem. E fica a critério nessa decoração. Eu divido ao meio aqui o meu cordão e eu começo pelo lado de cima, porque aqui embaixo eu vou dar uma viradinha e aí eu vou fazer tipo um X aqui embaixo, né, para o cordãozinho ficar paradinho. E subo aqui na lateral agora. Aqui eu faço um nozinho. E finalizo com um lacinho. Fica muito bonitinho, gente. Se tiver um adesivo, né, com a sua logomarca, fica perfeito. E essa embalagem, ela é boa porque, como eu falei pra vocês, ela conserva muito bem seu bolinho, né? Por até 7 dias dentro da geladeira ou numa vitrine refrigerada. E o bolinho fica assim, ó. Aí você pode colocar uma etiqueta se você quiser, ou uma tagzinha menorzinha agradecendo o cliente, né? Uma colherzinha também de plástico aqui. E você vai vender seu bolinho dessa forma. Vou fazer aqui, finalizar e mostro o resultado de todos os bolinhos já decorados. Gente, eu finalizei aqui a decoração, né? O cordão. Fica uma gracinha e você consegue vender esse bolinho aqui de 5 a 8 reais, tá? Vou mostrar de pertinho para vocês como que ficou a decoração e vou mostrar também um bolinho, né? Vou abrir para vocês verem como que fica a consistência, que ele fica bem molhadinho, tá?